Olá, nós estamos no lacconcurso.com.br, o site de todo concurseiro do Brasil. Eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre direito constitucional, nacionalidade. Nacionalidade, tema bacana, até na light, gostosinho e bom de cair em prova. Muito bom, né? Vamos lá ver o que a gente preparou para a aula de hoje. Meu amigão, minha amigona, bom te ver aqui novamente para conversar sobre direito constitucional. Olha só. Onde é que tem nacionalidade na Constituição? Aqui comigo, ó. Constituição Federal de 1988, título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Isso também é direito e garantia fundamental. Dentro do título 2, capítulo 3, da nacionalidade. Então, quando a gente fala em direito e garantia fundamental, não estou falando só do artigo 5º, também estou falando de nacionalidade. Futuramente a gente vai ver direitos políticos e partidos políticos também. Olha só. Artigo 12 é o artigo que trata especificamente da nacionalidade. Tudo que a gente precisa saber sobre nacionalidade no Brasil, do ponto de vista constitucional, consta no artigo 12, a gente já vai trabalhar. Agora, o artigo 13, que também está dentro do mesmo capítulo, capítulo 3, ele fala de alguns símbolos, de algumas informações importantes para nós. E eu já trouxe aqui, já resumidamente, para a gente limar, desossar, passar pelo artigo 13 e já voltar para o 12, tá? Então eu adiantei um pouquinho nessa tela o 13, só para a gente poder trabalhar um pouco e de forma mais eficiente. Vamos lá. A língua portuguesa é idioma oficial. Ó, aqui no Brasil o idioma é o português. Eu não falo brasileiro. Não existe o idioma brasileiro. Não, esse idioma não existe. Se falam por aí o idioma brasileiro, criaram sem autorização constitucional. A Constituição autoriza o idioma português, tá legal? Que é o idioma oficial. Símbolos brasileiros, a bandeira nacional, o hino nacional, as armas e selo. Tudo nacional. Bandeira nacional, hino nacional, armas nacionais e selo, ok? Artigo 13 prevê isso. Estados, DF e municípios poderão ter símbolos próprios. Qual a importância disso? A importância é saber que esses símbolos nacionais têm que ser extremamente respeitados, pois são fundamentais, e eu não posso reproduzi-los inadvertidamente. Eu não posso pregar na porta do meu escritório de advocacia um brasão da União, um selo oficial da República. Não, porque isso é de uso privativo do poder público, eu não posso usar. Tá legal? Beleza? A bandeira tem até forma para ser dobrada. Exatamente. Tem uma lei que determina como deve ser dobrada a bandeira da República Federativa do Brasil. Moagem, né? Muita moagem, mas é importante. A bandeira merece respeito porque ela é um símbolo brasileiro levado para todo o mundo. Onde quer que tenha um brasileiro, você vê lá uma bandeira, um desenho da bandeira do Brasil. Isso é símbolo brasileiro, tem que ser respeitado mesmo. Mesmo que tenha essa moagem até para dobrá-la, né? Ô, Nico, que é moagem? Frescura. Aqui em Cuiabá, moagem a gente chama de frescura, enjoeira, chatice, né? Vamos lá falar sobre nacionalidade, disposições gerais. Conceito de nacionalidade. O que é o conceito de nacionalidade? Conceito de nacionalidade é um vínculo. É um vínculo político, jurídico, um vínculo político-jurídico do cidadão com um determinado país, beleza? É um vínculo jurídico-político do cidadão com um determinado país. Ter nacionalidade é algo fantástico, você fazer parte, você estar vinculado a um determinado território, um determinado povo, né? A cidadania é muito bacana. E ela deve ser respeitada, extremamente respeitada, porque outros países levam a sua cidadania muito a sério. Os argentinos, nossos vizinhos, eles têm o orgulho de dizer sou argentino. Nós não gostamos muito disso, mas o fato é que eles têm orgulho de dizer que são argentinos. Os chilenos, a mesma coisa. Os norte-americanos nem se fala. Eles levam a nacionalidade deles tão a sério que eles esquecem que são seres humanos. Eles só sabem que são norte-americanos, né? Então, vejam só, conceito de nacionalidade é exatamente isso, é o vínculo político-jurídico que você tem com o país do qual você faz parte, provavelmente onde você nasceu. Por que provavelmente? Porque a gente vai ver que você pode adquirir uma nacionalidade. Vamos lá. Nacional, nato ou naturalizado. No Brasil, nós temos duas espécies de brasileiro. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O naturalizado é o estrangeiro que adquiriu a nacionalidade brasileira. A gente vai ver a regra, como e quando pode acontecer isso. Estrangeiro, aquele que não tem vínculo com o Brasil, ele tem vínculo com outro país qualquer. A nacionalidade dele não é brasileira, é uma outra nacionalidade. Polipátrida. O que é o polipátrida?
aquele que está vinculado a mais de uma pátria. Ele tem dupla cidadania, tripla cidadania, sei lá quantas cidadanias ele tem, né? E o apátrida, ou o eimátulos, é a pessoa que não tem nacionalidade. É possível, isso sim. Qual a sua nacionalidade? Eu não tenho nacionalidade, eu sou apátrida, eu não sou brasileiro, não sou americano, não sou chinês, não sou japonês, não sou italiano, não sou francês, eu só sou do planeta Terra, né? Tem muita situação aqui, ó. Exemplos de apátridas, Karl Marx, Albert Einstein, ambos apátridas. Bacana isso, né? Isso aqui eu tirei da Wikipédia, bacana aquela Wikipédia, bom demais, tá? Vamos em frente. Nacionalidade do brasileiro nato, a gente chama isso de nacionalidade primária ou nacionalidade originária. Cuidado, que na tua prova pode aparecer dessa maneira. A nacionalidade originária, está falando de quê? Artigo 12, inciso 1 da Constituição, está falando do brasileiro nato. Ou então, assim, a nacionalidade primária, está falando de qual? Do nato. Artigo 12, inciso 1 da Constituição da República. Existem 3 letras no inciso 1 do artigo 12 da Constituição Federal que dizem respeito às formas de reconhecimento da nacionalidade primária ou nacionalidade originária. Estão aqui elas. Na letra A, eu tenho ius solis. Na letra B, ius sanguinis mais o critério funcional. E na letra C, ius sanguinis mais a ideia de declaração potestativa, unilateral. Ius solis é o território onde você nasceu. É o território onde você nasceu. Pouco interessa o sangue que corre nas suas veias. Ius sanguinis é justamente o inverso. Não interessa onde você nasce. O que interessa é que você tem o sangue de brasileiro. Vamos analisar cada um desses dispositivos diretamente no texto constitucional? Olha só. Capítulo 3, nacionalidades são brasileiros. Número 1, natos. Vamos analisar a letra A, que diz respeito ao ius solis, ou seja, direito do solo, direito da terra, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Olha que bacana isso. Qualquer pessoa que nasça em território brasileiro, mesmo que seja filho de estrangeiro, será considerado brasileiro, nato, exceto se esses pais estrangeiros no Brasil estão a serviço de seu país. Quando fala serviço de seu país, é serviço oficial do país deles, tá? Eles podem ter vindo aí por conta de uma empresa, de uma multinacional, estão trabalhando, estão no Brasil por conta de, sei lá, da GM ou de uma outra grande empresa multinacional aí. Não conta, não conta. Aqui, a criança nascida no Brasil, filha de pais estrangeiros, só não será considerada brasileira nata se os pais estrangeiros estiverem a serviço oficial do país de origem, tá? Que país é esse? É o país que mandou eles para cá? Não. É o país de origem, é o país do qual eles são nacionais. Porque eu posso ter uma situação semelhante a essa. Tem um casal aqui no Brasil a serviço, sei lá, da Dinamarca, mas eles não são dinamarqueses, eles são italianos. Eles estão a serviço oficial da Dinamarca, mas eles não são dinamarqueses, eles são italianos. Aí não vale essa regra. Por quê? Porque tem que ser o país de origem, tá? De origem. Anota isso aí, que isso é muito importante. País de origem desses estrangeiros aqui. Não é o estrangeiro que veio a serviço de um país qualquer. Não, é o país de origem que mandou ele em serviço oficial. Tem mais isso, tá? Serviço oficial. Essa é a regra do ius solis. Nasceu em território nacional, brasileiro é. Nasceu em território nacional, brasileiro é. Exceto ser filho de pais estrangeiros que estejam a serviço do país de origem. Serviço oficial do país de origem. Mais uma coisa importante aqui, né? Nascidos na República Federativa do Brasil, leva em consideração o território brasileiro, porque isso está vinculado à ideia de Estado, né? A ideia de Estado. Lembra nossas aulas lá do artigo 1º ao 4º, que foram um pouquinho demoradas, um pouquinho cansativas? As do 5º que foram bem cansativas, né? Ô, Rodrigo, eu lembro, você falou que o território nacional pode ser mar, isso aí, terra, isso aí, e o ar?
tudo isso pode ser território nacional. E que o mar tem plataforma continental, zona de exploração exclusiva. Muito bem, amigão. Valeu a pena aquela aula cansativa, até com um slidezinho do mar territorial, né? Tudo isso é território nacional. Então a gente tem que ficar muito atento que a ideia de território nacional não são apenas os limites terrestres. Lembrando ainda, a gente conversou naquela aula, território nacional é o território de embaixada. É o território de embaixada. Território de embaixada é território nacional. Aeronaves públicas brasileiras, embarcações públicas brasileiras, tudo território nacional. Isso aí a gente vê lá no direito penal também, né? Então é o seguinte, resumindo, nasceu em território brasileiro, brasileiro é. Tem exceção para essa regra? Tem. Que exceção é essa? Filho de pai estrangeiro. Qualquer pai estrangeiro? Não. Somente o pai estrangeiro que estiver a serviço do seu país de origem. Beleza? Sossegado, né? Então vamos para a letra B já, para desossar a segunda regrinha. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha que bacana. Nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, meu amigão, você trabalha aí no Ministério das Relações Exteriores e foi em uma missão oficial lá para, sei lá, para Kosovo, né? E lá você teve um filho com uma brasileira e seu filho nasceu enquanto você estava em missão oficial. Seu filho é brasileiro nato. Isso é inquestionável. Por quê? Porque você estava no exterior e teve um filho, nasceu no exterior enquanto você estava a serviço da República Federativa do Brasil. Precisa ser filho de brasileira também? Não. Pode ser pai ou mãe brasileira, um ou outro. Necessariamente não precisam ser os dois. E um ou outro esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Quando eu falo República Federativa do Brasil, eu estou falando em união. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4, é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau.